algo de que quase não se fala quando pensamos nas consequências negativas de consumir petrografia. É que muita gente foca apenas em uma pergunta: isso me afeta? Isso pode me prejudicar? Curiosamente, a maioria dos vídeos na internet alertando sobre o lado negativo desse tipo de conteúdo é feita por coaches de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e mentalidade. Isso é ótimo, pois eles deram grande visibilidade ao tema. Mas tem outra pergunta que para mim também é muito importante e sobre a qual precisamos começar a pensar mais. O que isso faz com um relacionamento de casal? Porque o problema da Paty não é só o que ela faz com o desejo individual e com o cérebro de quem consome. O problema também é o que ela faz, aos poucos, com a intimidade, o vínculo, o modo de olhar o parceiro, a confiança mútua, a estabilidade do relacionamento, o compromisso e a fidelidade. Na verdade, os conflitos e desentendimentos no casal derivados da POMP são frequentemente motivo de consulta. A cena mais comum é que ela vive isso como algo conflituoso e ele vive como algo inofensivo. Neste vídeo, vamos analisar como o consumo de pets pode prejudicar um relacionamento de casal. Eu sou Cláudia Nicolasa, sou psicóloga e neste canal analisamos psicologicamente séries, filmes e acontecimentos atuais. Inscreva-se se você achar isso interessante. Bem, eu escolhi 3 fatores pelos quais consumir pets pode prejudicar um relacionamento de casal. Principais motivos que considero mais impactantes e que nós psicólogos vemos com frequência nas consultas. Primeiro motivo: treina um tipo de desejo que não é compatível com relacionamentos reais, especialmente aqueles de compromisso a longo prazo. Se olharmos do ponto de vista do aprendizado, a excitação não aparece de forma isolada nem espontânea do nada. Ela vai sendo moldada através da repetição, do aprendizado e da excitação. Ou seja, o desejo também se aprende, se treina. O cérebro e o corpo vão associando ativação sexual, prazer e recompensa a determinados estímulos, ritmos, contextos e formas de interação. E quando uma pessoa se expõe com frequência a um mesmo padrão de ativação, esse padrão pode acabar se consolidando como uma via preferencial de excitação. Ou, no pior dos casos, como a única via de excitação. Em outras palavras, um dos principais problemas do consumo habitual de PEI é que isso pode treinar um sistema de desejo que depois não se encaixa bem com a dinâmica de um relacionamento real e humano em casa. Por quê? Porque a PS tem uma lógica de intensidade elevada, de novidade constante, de imediatismo, de grande variabilidade de estímulos e um predomínio absoluto do componente visual. Ou seja, ela me apresenta algo cada vez mais novo, mais intenso, mais impactante e mais rápido, e eu acabo me acostumando com isso. Dessa forma, o sistema de excitação se acostuma a responder em um contexto de alta estimulação, de pouca espera, de acesso imediato, de mudança constante. Você chega no seu sofá ou na sua cama, liga a tela, não precisa fazer nada, não tem espera, não tem gradualidade e pum! De uma hora para outra você tem tudo. E como isso prejudica um relacionamento de casal? Como em qualquer aprendizado, ele se generaliza para outros contextos relacionados. É inevitável, e eu te digo de verdade, que aquilo que você grava na sua cabeça e no seu corpo quando está sozinha não contamine o que depois acontece com o seu parceiro. Esse padrão aprendido é transferido para a vida relacional, e é aí que surge o grande conflito, porque um relacionamento de casal simplesmente não funciona assim. A intimidade no casal exige algo que esse tipo de consumo não treina: presença, conexão, progressividade, comunicação, construção compartilhada desse encontro. É algo mais lento, mais gradual, mais paciente e que exige iniciativa, proatividade, que se apoia em muitos outros sentidos, como o olfato, o tato, a audição. Sentidos que provavelmente ficaram muito desativados por estimular apenas o visual com esse conteúdo. Sem falar que, se estamos em um relacionamento estável, casais que estão juntos há muito tempo e que convivem, existe o cansaço, existem estados emocionais diferentes, existe a habituação. E já não é algo novo nem estimulante. E nesses contextos, o desejo é mais reativo. É preciso buscá-lo, é preciso provocá-lo. Ele não aparece sozinho de forma espontânea e intensa, como nas telas. Por isso, recomendo que assista ao meu vídeo sobre como aumentar o desejo e a paixão no casal. Porque, a partir da psicologia, há muitas coisas que podem ser feitas para manter esse desejo, essa paixão. Não é preciso fazer grandes coisas, nem abrir o relacionamento, nem consumir par de forma fria para sentir novidade e estímulo na relação. Então, vou deixar esse vídeo no final para você assistir.
Seguindo com as consequências negativas do consumo de palmits no relacionamento, o que ocorre quando a mente é treinada para se excitar com esse conteúdo. Pois surge uma dificuldade para se excitar dentro de uma sexualidade mais cotidiana, mais humana. Pessoas que cada vez têm mais dificuldade de se conectar com o real, com o sutil, com o que é gradual. Uma excitação que não vem de um estímulo imediato, mas do vínculo, do contexto e do encontro interpessoal. Isso é bem perceptível em um relacionamento. Na verdade, um dos problemas que mais levam casais a procurar terapia é porque ele, que geralmente é o homem da relação, perdeu o interesse em se relacionar com sua esposa. Do ponto de vista delas, costumam dizer frases como: ele quer fazer sexo, mas não quer fazer sexo comigo. Ele quer fazer sexo com o meu corpo, mas não quer se conectar comigo. Essa é uma reclamação muito comum quando esses homens buscam nelas usar o corpo, basicamente, para reproduzir roteiros de filmes adultos. Ao analisar com o terapeuta o conflito do casal, geralmente percebe-se um consumo frequente e solitário de filmes adultos. Em que mais elas costumam perceber isso? Primeiro, em uma menor iniciativa por parte do outro, o que resulta em menos relações sexuais ou nenhuma. A desconexão fica clara no encontro. Ele já não está presente da mesma forma, ou talvez nunca esteve. Também se percebe uma vivência da intimidade com menos curiosidade, menos brincadeira, menos desejo genuíno. Isso vira aquele sexo rápido e sem envolvimento, como costumam dizer. Casais que sabem sobre o consumo do seu parceiro e apontam isso como a origem do problema, o que acaba gerando discussões, desencontros e até mesmo separações. Porque muitas pessoas não acreditam ou não querem acreditar que a ponte é algo problemático, mas em outros casos esse consumo acontece totalmente em segredo. A parceira pode interpretar a situação errado. Ela pode interpretar como falta de amor, atração, interesse ou compromisso, o que pode diminuir sua autoestima e fazê-la pensar que não é mais atraente como mulher. Eu estou colocando tudo isso em termos de homem e mulher, porque é como essa situação geralmente acontece com mais frequência. Mas é claro, isso afeta a todos nós. Só que a história não termina aqui. Não afeta só o desejo e o interesse sexual. Também pode criar uma perigosa distância entre o que cada um quer na cama. Apenas pode estar na origem de muitas discrepâncias de desejo e excitação dentro do casal. Como? Pois se uma pessoa tem sua resposta sexual muito condicionada pela lógica papal, pode começar a exigir mais imediatismo, mais intensidade, mais novidade ou estímulos mais extremos para se excitar. Sobretudo em um contexto atual, em que os dados de consumo nos mostram que cada vez mais se utilizam conteúdos mais extremos, mais intensos e que muitas vezes até beiram o moral, o humano e até mesmo o legal. E enquanto o parceiro que consome agora busca isso mesmo em suas relações reais, a outra pessoa talvez continue funcionando a partir de um padrão completamente diferente. Mais devagar, mais contextual, mais emocional, mais relacional. Então já não estamos falando apenas de uma diferença de vontade. Estamos falando de uma diferença nas fontes de excitação, nas expectativas e na forma como cada pessoa do casal entende e vive o encontro sexual. Essa discrepância pode gerar muita frustração, porque uma pessoa pode começar a perceber a vida sexual do casal como insuficiente, decepcionante. A outra pessoa pode se sentir pressionada a fazer o que não deseja. Ou pode perder o interesse em se relacionar com sua parceira porque ela espera coisas que não são normais ou que a outra pessoa simplesmente não está disposta a fazer. O relacionamento se deteriora quando a intimidade deixa de ser um espaço de encontro e começa a se tornar um espaço de desencontro, de frustração, de descoordenação, de incompatibilidade. E de fato, cada vez temos mais separações por causa do que se chama de incompatibilidades na cama. E sim, obviamente cada pessoa pode ter seus gostos, nas suas preferências. Mas muitas vezes essas incompatibilidades não são orgânicas, não são naturais. Elas vêm do consumo de pornografia. Vamos ao segundo motivo. Aumenta o FOMO, reduz o compromisso e pode até aumentar a probabilidade de infidelidade. Eu sei que o que vou explicar pode ser um pouco polêmico, mas a pornografia não altera apenas a forma como você se excita. Também pode alterar a forma como você olha para o seu parceiro e como vive o compromisso e a monogamia. Se você pensar bem, consciente ou inconscientemente, isso introduz uma lógica de comparação constante. Comparação de corpos, de reações, comparação de práticas, intensidade, disponibilidade, novidades. E bom, isso pode desgastar o vínculo. Porque quando sua mente se acostuma a se expor constantemente a corpos irreais, cenas feitas para impactar e uma oferta infinita de estímulos, o parceiro, a outra pessoa, começa a competir com uma fantasia industrializada. E a realidade imperfeita sempre perde quando compete com algo feito para superestimular e dar um prazer fácil.
É como quando você segue nas redes pessoas que parecem ser perfeitas ou ter vidas perfeitas. Mesmo que você racionalmente saiba que isso não é real, que é só conteúdo e fachada, você se expõe a isso e, portanto, de forma inconsciente, seu cérebro compara e você sempre sai perdendo. Quando a mente consome muito esse tipo de conteúdo, pode passar a ver o relacionamento de forma perigosa, questionando: o que falta em mim? O que não tenho? O que pode haver lá fora que eu estou perdendo? O que mais existe? Do que estou abrindo mão ao ficar com essa pessoa? É isso que eu chamo de FOMO relacional. FOMO em inglês significa Fear of Missing Out, medo de estar perdendo algo. E tanto a patologia quanto as redes sociais aumentaram muito esse FOMO relacional. Existe uma tendência maior nas nossas cabeças de nos questionarmos, de pensar se não existe algo melhor lá fora. Pense nisso, antigamente cada ser humano via pouquíssimas outras pessoas no seu dia a dia. Hoje, pelos meios digitais, somos expostos a tantas pessoas, vidas, nomes e corpos que chega a ser uma loucura. E quanto mais essa mentalidade é alimentada, mais difícil isso pode se tornar. No final das contas, se comprometer implica em abrir mão. Abrir mão de opções, experiências e estímulos. Hoje muitos têm dificuldade justamente com isso. Aceitar que escolher de verdade também implica perder outras opções. O perno, assim como muitas outras dinâmicas de consumo atuais, alimenta uma psicologia de vitrine. Sempre há mais, sempre há outra coisa, sempre há um novo estímulo, sempre há algo diferente. Assim, o relacionamento estável pode ser visto não como espaço profundo, mas como limitação. Claro, não digo que ver porno te torna infiel automaticamente. Acredito que isso pode facilitar processos psicológicos que acabam enfraquecendo essa relação e compromisso. Porque uma parte importante da fidelidade não consiste apenas em se segurar. Consiste em cuidar da percepção que você tem do seu relacionamento. Cuidar de como você olha para o seu parceiro, ter cuidado com aquilo a que você se expõe, cuidar do que você coloca na sua cabeça, do que você alimenta mentalmente. Se você acostuma sua mente todos os dias à dispersão, à novidade infinita e à ideia de que sempre pode haver algo melhor, manter um relacionamento duradouro pode se tornar mais difícil. Porque os relacionamentos longos não sobrevivem graças à paixão, mas sim graças à profundidade, à lealdade, à capacidade de reparar, a escolher a pessoa dia após dia e a se comprometer com a sua realidade. E isso entra em choque direto com uma cultura que nos treina a consumir, a trocar, a experimentar, a descartar, a sempre querer mais. Então agora, terceiro motivo. Dificulta alcançar uma intimidade e uma confiança plena. É que para algumas pessoas a pontefia não é apenas estimulação. Também pode ser um refúgio diante da vulnerabilidade, pois a sexualidade em casal vai além do prazer físico. Também implica a exposição emocional, deixar-se ver, tolerar insegurança, sentir-se avaliada, abrir-se ao outro. E isso, embora muita gente não comunique, é algo que custa bastante. E, de novo, estamos falando em grande parte de homens. Nesse sentido, a sexualidade a sós pode funcionar, em alguns casos, como uma forma de evitar tudo isso. Poucas coisas são mais íntimas do que compartilhar sua sexualidade com outra pessoa, pois exige expressar desejos, necessidade e vulnerabilidade. Também exige paciência, ouvir o outro, empatia. Exige tolerar que o outro nem sempre responda como você quer ou espera. Exige construir algo em conjunto, olhar um ao outro. A intimidade real exige coisas que uma tela não exige de você. Em outras palavras, o pente não te obriga a te enfrentar certos desconfortos. Não te confronta, não te exige comunicação, nem empatia. Não te força a ver o outro como sujeito, nem a se mostrar de verdade. E eu sei que pode soar um pouco estranho, mas estamos vendo muitas pessoas que preferem se refugiar nesse mundo digital e nessa filosofia do pente X. Quanto mais elas se refugiam ali, mais difícil se conectar com outras pessoas. Quando uma pessoa se acostuma demais a um desejo vivido sozinha, em privado e na luta, com a lógica de eu controlo tudo e tudo responde a mim, depois pode ser difícil para ela lidar com a complexidade da intimidade real. De modo que o relacionamento começar a parecer cada vez mais tedioso, mais incômodo, da preguiça, resistência. Quando na verdade o que acontece é que um relacionamento real exige coisas que a tela não exige. Presença, reciprocidade, reencontro, vulnerabilidade. Qual o resultado? Algumas pessoas têm parceiro e não desfrutam das relações por isso, que passam por elas de forma superficial, tentando acabar logo. Que simplesmente evitam e esperam ter um momento a sós, escondidas, para poder se relacionar com sua querida tela. É triste, mas é real. E isso vai esfriando cada vez mais o vínculo, a confiança, a relação no nível emocional. Não afeta só o sexo, porque o casal não precisa só de sexo. É preciso se sentir escolhida, olhada, desejada, notada, levada em consideração.
E quando uma pessoa sente que a outra está cada vez mais ausente, mais desconectada, mais voltada para estímulos privados, não é só a parte sexual que se machuca. A confiança fica abalada, a autoestima, até a imagem que você tem do outro. E isso, mantido por muito tempo, pode gerar muito ressentimento. Pode gerar discussões, distanciamento emocional e, finalmente, ruptura. Para finalizar, quero ressaltar que, claro, não devemos generalizar completamente. Nem todos os casos são iguais. Essas coisas não acontecem por consumo pontual. Do meu ponto de vista pessoal e profissional, recomendo não consumir nada, especialmente se estiver em um relacionamento. Mas se for fazer, é preciso tentar buscar conteúdos que sejam o mais parecidos possível com o que você vai encontrar depois na vida real. Prefira conteúdos realistas e humanos, evitando sobrecarregar seu limiar de estimulação. Lembre-se dos efeitos que conteúdos extremos podem causar no cérebro e nos relacionamentos. E se você está em um relacionamento, é muito importante que conversem juntos sobre esse assunto. Como cada um percebe isso e como afeta cada um? Que tipo de conteúdo será consumido e com qual finalidade? O que vocês dois acham confortável? Quando há segredos, mentiras e ocultação, isso tende a gerar conflitos. Por isso, para mim, a pergunta realmente não é só o que você gosta, o que te excita. A pergunta importante é mais sobre que tipo de relação você está construindo com aquilo que coloca todos os dias na sua cabeça. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Estou ansiosa para ler seus comentários. E nos vemos no próximo.